O segredo para você passar em prova de concurso público não tem jeito, é você resolver provas anteriores. Todas as pessoas que eu conheço que já passaram em concursos públicos, sejam concursos de prefeitura, concurso do estado, concurso do militarismo, falam a mesma coisa. Eu resolvi provas anteriores. Ex-alunos nossos aqui também mencionam isso. Então nós vamos resolver a prova de matemática da EAR do ano de 2023/2. Essa é a prova do código 88, tá bom? Controle de tráfego aéreo. Mas para todos os cargos, a prova de matemática é a mesma. Eles só mudam a ordem das questões e a ordem das opções também. Então, se você resolveu essa prova aí, ou você vai resolver uma edição futura, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. E se esse conteúdo é do teu interesse, já deixa um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos ajudar mais pessoas assim como você. Questão de número 62. Vamos lá, questão de geometria plana. Na figura abaixo, o ângulo X é formado pelas bissetrizes dos ângulos internos dos vértices B e C no triângulo ABC. Dessa forma, pode-se afirmar que 2x menos y é igual a quanto? E nós temos a figura aí, pessoal. Triângulo ABC, como foi dito no texto da EAR, vértice A, vértice B e vértice C estão aqui. Bom, dentro do triângulo ABC, nós temos dois ângulos em destaque. Nós temos o ângulo Y, que está aqui no vértice A, e nós temos o ângulo X, que está aqui. Esse ângulo X é o ângulo formado pelas bissetrizes internas dos vértices B e C, como a questão falou no texto aqui. Tá legal, pessoal? Bom, então, existe esse vértice aqui, que o problema não nomeou, mas eu vou chamar de vértice I, tá legal? Já que esse ângulo aqui no vértice X é o ângulo formado pelas bissetrizes internas. Bom, esse ângulo do vértice B aqui, então, ele está sendo dividido em dois ângulos congruentes. Tá bom, pessoal? Já que isso aqui, ó, é bissetriz interna, tá legal? E cada um desses dois ângulos aqui, eu vou chamar de A, tá bom? Esse A, ele vai ser o ângulo de cada uma dessas regiões aqui. Como esses dois ângulos aqui eles são congruentes, eu fiz a mesma marcação, tá legal? E lá no vértice C, nós teremos o mesmo raciocínio. Como o segmento IC é bissetriz interna, então nós temos aqui dois ângulos de mesma medida. Aqui eu vou chamar de B. Então, observe o triângulo que tem os vértices ABC. Vamos olhar para os ângulos internos do triângulo ABC. Os ângulos internos são o ângulo Y, o ângulo 2A e o ângulo 2B, pessoal. O ângulo 2A é o ângulo do vértice B todo e o ângulo 2B é o ângulo do vértice C todo, tá bom, pessoal? Somando esses ângulos, como são ângulos internos de um triângulo, nós vamos obter 180 graus pela lei angular de Tales. No triângulo IBC, nós vamos observar os seguintes ângulos internos: o ângulo X, o ângulo A e o ângulo B, aqui no nosso triângulo de vértices IBC, esse triângulo que eu estou destacando aqui para você, tá bom? Esses ângulos internos aqui, somando, nós também vamos obter 180 graus pela lei angular de Tales. Eu espero que você conheça a lei angular de Tales, que é a lei que diz que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é igual a 180 graus. Bom, agora é o seguinte, ó, pessoal, eu vou isolar aqui nessa equação aqui a soma A mais B. Esse x, como ele está de um lado positivo,
ele vai aparecer do outro lado negativo. Então, vamos ficar com A mais B igual a 180 menos X. Esta premissa aqui, esta equação aqui, eu vou substituir nessa outra. Por quê, pessoal? Esse 2A mais 2B que você está vendo aqui, tá vendo? Eu vou fatorar. Vou botar o 2 em evidência. Então, vamos ficar com 2 que multiplica A mais B. Isso tudo igual a 180 graus, tá certo? Bom, esse A mais B aqui, você já deve estar pensando, né? Poxa, eu tenho A mais B aqui dessa equação que o professor Luiz Antônio mexeu. A mais B vale 180 menos X. Aqui também apareceu A mais B. Então, vou substituir uma coisa na outra, não é verdade? Exatamente isso. O pulo do gato é esse aí para a gente resolver a questão. Então, ó, y mais 2 que multiplica, agora dentro do parênteses, o que nós vamos colocar? 180 menos x, exatamente, que é o valor de A mais B, tá certo? Agora nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, ó, esse 2 que você está vendo aqui, ele está multiplicando 180 menos x, vamos ficar então com 360 menos 2x, isso igual a 180. E agora nós vamos mandar esse 360 aqui, que está de um lado positivo, lá para o outro lado da nossa igualdade, e ele vai a negativo. Aí vamos ficar com o seguinte resultado, ó, menos 2x mais y, tá? Só troquei de posição aqui, esse y com esse menos 2x, não fiz operação nenhuma. E do outro lado, vamos ficar com 180 menos 360. Agora, vamos efetuar isso aqui. Ó. Esse 180 menos esse 360, vamos obter menos 180 graus. Bom, como esse 180 está de um lado negativo, convém aqui, pessoal, tá? Você não é obrigado a fazer isso, mas podemos multiplicar todos os termos dessa igualdade aqui por menos 1. Quando a gente faz isso, a gente vai obter agora, ó, 2x menos y, todos os termos da nossa igualdade terão os seus sinais trocados, tá bom? Quando você multiplica uma equação por menos 1, por um valor negativo, todos os termos têm os sinais trocados. Ou seja, aqui, ó, esse 2y, esse menos 2y ficou mais 2y, tá aqui. Esse mais y tá aqui, ficou menos y. Observe que esse menos 2x aqui, ó, ele se transformou em 2x positivo. Tá aqui. Esse mais y ficou menos y aqui. E esse menos 180 ficou mais 180. Tá aqui, pessoal. E com isso, nós já chegamos ao resultado aí da nossa questão da EA. 2x menos y vale 180, que era exatamente o que a questão pedia para você. Tá bom? Então, chegamos à nossa resposta. 2x menos y vale 180. Letra D, pessoal. Questão de número 63, uma questão envolvendo matrizes. Dadas as matrizes A e B, o valor do determinante de B é igual a quanto? Então, o candidato tinha que saber o que é determinante de uma matriz e conhecer uma propriedade dos determinantes muito importante. A propriedade é essa que você está vendo na sua tela aí. Ó. O determinante de uma matriz, que é produto de duas matrizes, é igual ao produto dos determinantes dessas duas matrizes em separados. Não entendeu? Vamos lá. O que a questão da EA pediu para o candidato? Pediu para o candidato calcular o determinante da matriz B. Mas a matriz B é a matriz A ao quadrado. Bom, a matriz A ao quadrado é a mesma coisa que a matriz A
vezes ela mesma, vezes a matriz A. Bom, então, o que nós queremos é calcular o determinante de uma matriz que é produto de outras duas. É o que nos diz a nossa propriedade aqui, ó. Então, isso será igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz A. Ou seja, é só a gente calcular o determinante dessa matriz aqui, que você está vendo, essa matriz original aqui, que é a matriz A, e depois elevar o determinante ao quadrado. E é isso que nós vamos fazer. O determinante da matriz A é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal, que nesse caso aqui, ó, A vezes A. Então, nós vamos ter A ao quadrado menos, agora, o produto dos elementos da diagonal secundária, que é menos B e B. Então, nós vamos ter menos B ao quadrado, tá certo? E isso aqui vai ser igual a A ao quadrado. Bom, dois sinais negativos aqui, ó, sinal negativo na frente do parêntese, troca o sinal de dentro. Então, essa expressão que você está vendo aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, é exatamente o determinante da matriz A. Como nós temos que calcular o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz A, então, o determinante da matriz B que nós queremos vai ser essa expressão, A ao quadrado mais B ao quadrado, vezes ela mesma, A ao quadrado mais B ao quadrado. E olha que interessante, isso aqui é uma multiplicação com dois fatores iguais. Então, nós podemos transformar isso numa potenciação. Ou seja, isso vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. E aí acabou, pessoal, a resolução da nossa questão. O gabarito é a letra B, tá aí. Questão de número 64. Essa questão é uma questão muito interessante. Uma questão envolvendo geometria plana, onde muitos candidatos, aqui, os nossos alunos aqui do curso, reclamaram dessa questão. Falou que essa questão estava difícil. Vamos lá. Seja ABC um triângulo isósceles de base BC igual a x centímetros. Se cada ângulo da base mede 40 graus, e se o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo mede 2,55, o valor aproximado de x é quanto? Considere seno de 80 graus igual a 0,98. Muitos alunos ficaram perguntando, onde é que eu vou enfiar esse seno? Onde é que eu vou usar esse seno de 80 graus aqui, Luiz Antônio? Bom, vamos lá, vamos ilustrar a figura, tá bom? Então, nós vamos desenhar um triângulo ABC e a sua circunferência circunscrita, tá legal? A circunferência que está fora do triângulo. Suponha que o centro da circunferência circunscrita seja esse ponto O que eu coloquei aqui para você. Então, de acordo com o texto, está aí o nosso triângulo ABC. A base é o segmento BC, que vale x, é o que a gente busca, tá bom? Está aqui no texto. E cada ângulo da base mede 40 graus, como o problema falou para a gente. Bom, é claro que você deve estar se perguntando, poxa, mas por que esse centro O está fora do triângulo, né? Porque o centro de uma circunferência circunscrita num triângulo obtusângulo é sempre externo ao triângulo. Como esse ângulo aqui, ó, no vértice A, tá vendo? Ele vai medir 100 graus, ele é um triângulo obtusângulo, tá legal? Somando os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né? Então, esse ângulo aqui tem que dar 100 graus. Ele é um triângulo obtusângulo, o centro da circunferência circunscrita é externo ao triângulo. Bom, para resolver essa questão, eu utilizei o seguinte raciocínio. Pensa comigo, vou apagar temporariamente esses 100 graus aqui, eu vou ligar esse ponto O, que é o centro da circunferência, aos vértices C e vértice A. E com isso eu fiz aparecer o triângulo AOC. Esse triângulo AOC, ele é um triângulo isósceles, porque o segmento OC é o raio da circunferência, inclusive nós sabemos a medida desse raio, o segmento OA também é medida do raio, tá bom? E como o triângulo ABC, pessoal, ele também é isósceles, esse ângulo que nós temos aqui, ó,
ele será um ângulo de 90 graus, ou seja, esse triângulo aqui que me interessa, esse triângulo aqui que eu vou destacar na figura para você, esse triângulo aqui que é o triângulo onde nós vamos assim resolver, né, usar para resolver a questão, tá bom? Esse pontinho aqui que é o ponto de interseção com os segmentos BC e OA, vou chamar esse ponto aqui de ponto M, tá legal? E aí, observe que esse ângulo aqui, no vértice A, isso já no triângulo AOC, esse ângulo aqui que eu estou pintando em azul, ele agora vale 50 graus, né? Porque o ângulo A todo era 100 graus, aqui é 50 graus. Aqui tem que ser 50 graus, nós já temos 40, tá legal? Então, o ângulo aqui pequenininho, ó, na parte em azul, vai ser 10 graus, tá bom? Vou botar uma setinha aqui, ó. Ele é 10 graus. Bom, então, o triângulo MOC é um triângulo retângulo cujos ângulos internos são 90 graus, 10 graus, e esse ângulo aqui no vértice O, adivinha? 80 graus. Ah, então apareceu o ângulo de 80 graus, tá certo? Como essa medida do raio nós já sabemos, que é 2,55, agora fica fácil a gente aplicar a razão trigonométrica seno, né? Porque o problema que é o valor de BC, né? Que é x. BC é isso aqui tudo. Então, o segmento MC é a metade de x. X dividido por 2. Observe que nós podemos utilizar o seno, né? Seno de 80 graus é o cateto oposto. O cateto oposto a 80 graus, nesse caso, é o x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 2,55, tá bom? Aqui é uma divisão de frações. A gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Logo, o seno de 80 graus é x sobre 5,1, pois ao multiplicar aqui 2 por 2,55 dá isso aqui. Mas o seno de 80 graus ele deu 0,98. Então, nós temos que 0,98 é igual a x sobre 5,1, pessoal. Bom, e agora fica fácil, né? Porque para descobrir o valor de x, basta multiplicar o 0,98 por 5,1 e aí nós vamos encontrar o valor de x, que vai dar 4,998, pessoal. Bom, esse valor aqui, 4,998, é um valor próximo, mais próximo de 5. Então, gabarito letra C. Acabou a questão. Questão de número 65. Um cilindro de volume 21 π centímetros cúbicos e raio da base 2 centímetros é seccionado por um plano paralelo à sua base no ponto equivalente a 2/3 de sua altura, gerando dois outros cilindros, um maior e outro menor. Dessa forma, a área total do cilindro menor é quantos π centímetros quadrados? Bom, inicialmente, vamos pensar na altura, vamos pensar no cálculo da altura do cilindro original. Então, vou desenhar aqui para vocês um cilindro, e esse cilindro ele tem uma altura h, que nós não conhecemos. Sabemos o raio da base desse cilindro, o raio da base é 2, e sabemos o volume dele. O volume é 21 π centímetros cúbicos. Bom, para calcular a área do cilindro, a fórmula é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Como o raio da base é 2, nós vamos substituir π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, e vamos descobrir que o volume é equivalente a 4 π vezes h. Bom, então, já que 4π vezes h é o volume do nosso cilindro, e ao mesmo tempo esse cilindro tem 21 π centímetros cúbicos de volume,
nós vamos igualar aqui, ó, 21π, tá certo? E aí, olha o que nós podemos fazer. Nós vamos deixar o h sozinho aqui desse lado e vamos, do outro lado, dividir o 21π por 4π. Chegamos à conclusão, se você simplificar aqui ó, o π com π, chegamos à conclusão que a altura do nosso cilindro, a altura original, a altura do cilindro original é 21 quartos, tá bom? Agora é o seguinte, esse cilindro original, ele será seccionado. O que é isso, Luiz Antônio? Seccionado. Ele será cortado, ele será seccionado por um plano paralelo à sua base, no ponto equivalente a 2/3 da sua altura. Então, esse cilindro ele será cortado num determinado ponto aqui, ó, tá bom? E esse ponto representa 2/3 da altura, tá bom? 2/3 de H. Bom, se esse cilindro vai ser cortado de forma que a parte maior fique com 2/3 da altura, a parte menor, é claro, vai ficar com 1/3 da altura. Beleza? Ficou claro isso para vocês? O problema aqui é a área total do cilindro menor. Então, o cilindro menor é um cilindro que tem o mesmo raio do cilindro original, só que a altura dele é 1/3 de H, é 1/3 de 21 quartos, tá bom? Então, vou até fazer aqui ó, a ilustração desse cilindro menor aí, ó, tá bom? O cilindro menor ele tem o mesmo raio da base, que é 2, só que agora a sua altura é 1/3 de 21 quartos, tá bom? Ou seja, 7 quartos é a altura dele. Por que 7 quartos, Luiz Antônio? Ó, aqui, ó, se você simplificar 21 por 3, se você dividir 21 por 3, você obtém 7, tá bom? E o 4 a gente repete, beleza? E o que nós queremos desse cilindro? A área total. A área total de um cilindro é dado por 2 vezes a área da base mais a sua área lateral, tá bom? A área da base é πr ao quadrado e a área lateral é dado por 2πrh. Então, a área total do nosso cilindro, pessoal, essa expressão aqui, se a gente colocar o 2 em evidência, o π em evidência e o r em evidência, vamos ficar com 2πr, que multiplica r mais h. Substituindo tudo que nós temos, ó, 2π, o r vale 2, aqui o r vale 2 e o h vale 7 quartos, tá bom? Vou passar lá para cima agora. Continuando aqui, ó, 4π, que multiplica, ao somar 2 mais 7 quartos, nós vamos obter 15 quartos. Regra prática da matemática aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8 mais 7, 15. Bom, como aqui nós temos um 4 multiplicando e aqui um 4 dividindo, podemos simplificar e chegar à conclusão que a área total do nosso cilindro pedido aí é 15π centímetros quadrados. Como ele só quer o número que está na frente do π multiplicando, aqui ó, só o 15, tá vendo? Se eu completar aqui a lacuna na questão da Iara, ó, 15π centímetros quadrados, então, gabarito letra C.